Você está no canal do Comentador Corintiano. O vídeo já vai começar. Enquanto não começa, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Vai, Corinthians! Fala, amigos da Comentadores Esporte Clube, Bruno Conte por aqui. E parece que finalmente o imbróglio entre Corinthians e Flamengo pelo goleiro Hugo Souza se encerrou. Foi anunciado nas redes sociais, na imprensa tradicional, que o Corinthians fez o pagamento, fez o depósito à vista dos 800 mil euros pelo goleiro Hugo Souza, por 50% dos direitos do goleiro Hugo Souza. Assim, o goleiro é realmente do Corinthians. Finalmente, o goleiro é do Corinthians, deve assinar um contrato em definitivo nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas vamos lá recapitular tudo esse imbróglio que envolveu essa disputa entre Corinthians e Flamengo pelo goleiro. O Corinthians, atrás de um goleiro após a saída do Cássio e do Carlos Miguel, foi buscar o Hugo Souza, que tinha retornado de empréstimo de um time de Portugal, do Chaves de Portugal. E daí, o Corinthians fez um contrato de empréstimo com o Flamengo que seria válido até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2024. Então, até 31 de dezembro de 2024, o goleiro estaria emprestado ao Corinthians, com uma opção de compra. E essa opção de compra foi fixada o valor de 800 mil euros por 50% dos direitos, que poderiam ser pagos tanto à vista, como foi o caso, como ocorreu agora, quanto a prazo. O Corinthians poderia fazer o pagamento em até 4 parcelas de 200 mil euros, que seriam pagas semestralmente, inclusive. Ou seja, seriam 2 parcelas em 2025 e 2 parcelas em 2026. Isso já estava em contrato. Não foi uma invenção agora da diretoria do Corinthians, uma exigência da diretoria do Corinthians, ou mesmo uma proposta da diretoria do Corinthians. Não, isso já estava em contrato. Poderia ser pago à vista ou poderia ser pago em 4 parcelas. É sabido que o Corinthians está em muitas dificuldades financeiras, todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. E o Corinthians, a diretoria do Corinthians, o departamento jurídico e financeiro do clube, optou por fazer o pagamento a prazo, optou por exercer essa cláusula de compra do goleiro a prazo, ou seja, em 4 parcelas. Daí o Flamengo exigiu garantias financeiras para que a transação fosse realizada. No primeiro momento, o que o Corinthians ofereceu como garantia financeira é o valor que o Corinthians tem a receber de um contrato com a Abrax. Quem é a Abrax? A Abrax é uma empresa que vendeu tanto os direitos ali de placas de publicidade para o próprio Corinthians quanto para o próprio Flamengo. Inclusive o Flamengo também tem negócio com essa empresa chamada Abrax. E como funciona essa garantia financeira que a Abrax iria dar ao Corinthians na transação do goleiro? Funciona da seguinte maneira: o Corinthians tem um contrato com essa Abrax e tem valores a receber periodicamente. Inclusive, o próximo valor que o Corinthians tem a receber da Abrax seria somente em janeiro. Ou seja, até casariam as datas. A data da primeira parcela do goleiro casaria com a data do próximo recebimento com a Abrax. De como funcionaria? Funcionaria da seguinte maneira: caso o Corinthians não pagasse o Flamengo em janeiro a primeira parcela de 200 mil euros, a Abrax, ao invés de pegar a grana que ela tinha para depositar ao Corinthians, ela pegaria a grana e depositaria para o Flamengo, como compensação pelo não pagamento pelo Corinthians. Acho que até é bem simples, acho que ninguém tem dúvida nenhuma do que aconteceria. Porém, o Flamengo não aceitou essa garantia financeira dessa maneira, alegando o seguinte, alegando que o Corinthians e a Abrax estavam atrasados nas parcelas do Mateuzinho, que é uma outra negociação que aconteceu lá no início do ano, onde o Corinthians também colocou como garantia financeira os pagamentos da Abrax. Só que a Abrax veio a público e disse: não, a gente não tem atraso nenhum. Nossa próxima parcela que vamos transferir ao Corinthians é somente em janeiro. Se até janeiro o Corinthians não pagar o Mateuzinho, a gente vai lá e deposita o valor na conta do Flamengo e não na conta do Corinthians. Esse é o ponto. A Abrax não tem nada a ver com a história, não tinha nada a ver com a história. A Abrax é somente uma garantidora financeira. A Abrax não vai assumir a dívida do Corinthians. A Abrax só vai fazer um repasse do dinheiro caso o Corinthians não pague e no momento em que o Corinthians estaria a receber. Seria uma troca ali. Em vez de depositar nos cofres do Corinthians, depositaria nos cofres do Flamengo. Acho que é bem simples. Mas enfim, o Flamengo não aceitou essa proposta do Corinthians, não aceitou esse garantidor financeiro sendo a Abrax, e daí partimos para um segundo momento. Passou-se aí algumas semanas e o Corinthians fez uma nova proposta, foi essa semana. O Corinthians fez uma proposta com outro garantidor financeiro, que é um banco.
E daí o banco não foi divulgado qual seria, mas seria nos mesmos moldes. Caso o Corinthians não fizesse o pagamento para a Brax, para o Flamengo, o banco entraria na jogada e faria o pagamento. Ele é o Flamengo. Ele faria o pagamento ao Flamengo somente no momento em que tivesse ali que cair a parcela. E o Flamengo de novo não aceitou essa proposta. E daí aconteceu. E hoje, finalmente, o Augusto Melo, o Corinthians, através do presidente Augusto Melo, anunciaram, e saiu também na grande mídia, que fizeram lá e fizeram o pagamento à vista dos 800 mil euros. Minha opinião sobre tudo isso é que o Flamengo forçou. Na verdade, o Flamengo forçou esse pagamento à vista do Corinthians porque viu que fez um péssimo negócio. Nessa transação do Hugo Souza. O goleiro voltou de empréstimo lá do Chaves de Portugal. O Flamengo não queria, ninguém queria ele lá na Gávea. Essa é a grande realidade, pelo histórico da passagem dele, pela torcida não gostar. Então ninguém queria ele lá na Gávea. Todos achavam que ele não tinha nível para jogar no Flamengo. Eles queriam se livrar do goleiro de qualquer maneira, mas sem perder dinheiro. E daí encontraram o Corinthians, que estava ali sem goleiro, após saída do Cássio, após saída do Carlos Miguel, procurando um goleiro no mercado, viram a oportunidade de repassar o goleiro ao Corinthians, mas daí não vai repassar de graça, obviamente. Então vamos colocar um valor baixo para o Corinthians aceitar, caso queira ficar em definitivo. E fizeram isso, fizeram um acordo ruim para o Flamengo. Temos que admitir, o acordo para o Flamengo é ruim, porque o valor do goleiro é relativamente baixo, 800 mil euros por 50% dos direitos, e além disso, podendo pagar em 4 parcelas. Então, o acordo para o lado do Flamengo é bastante ruim. Mas o que viram? Qual é o ponto principal aqui? O ponto principal é que ninguém acreditava no goleiro, ninguém acreditava no Hugo Souza, ninguém acreditava no sucesso do Hugo Souza. E ele vem demonstrando que ele tem capacidade de ser um grande goleiro, de defender um grande clube como é o Corinthians, vem fazendo sucesso, vem conquistando a torcida, conquistando a diretoria, conquistando a comissão técnica e mostrou-se ser um grande goleiro. Pelo menos no Corinthians, essa passagem que tem aí pouco mais de quase 5 meses, vem se mostrando que é um excelente goleiro. Inclusive tem pessoas ventilando ele ou pedindo ele até nas oportunidades na seleção brasileira. E como o Flamengo não acreditava nunca que isso iria acontecer, colocou esses valores baixos e com uma facilidade de pagamento. Só que agora viu que o negócio apertou, que o goleiro é bom, que o goleiro está rendendo, e viu que foi um péssimo negócio. E agora ele tentou de todas as maneiras forçar para que o Corinthians ou pagasse à vista, como foi o que aconteceu, ou não tivesse dinheiro para pagar e tivesse que o goleiro voltar. Até porque as informações que temos é que há um interesse do Grupo City na contratação do goleiro Hugo Souza, que fez até proposta do Flamengo, mas como tinha essa cláusula de opção ou de prioridade na compra pelo Corinthians, o Flamengo não pôde vender o goleiro para outro time. Teve que esperar o Corinthians ou desistir da compra ou não conseguir pagar. E daí, na minha opinião, ficou forçando a todo momento para que esse pagamento ocorresse à vista, e foi o que aconteceu. Hoje, o Corinthians pagou à vista o goleiro Hugo Souza é do Corinthians. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, me ajude a crescer por aqui. Curta, compartilhe, divulgue para seus amigos, se inscreva no canal e também procure a Comentadores Esporte Clube. Por hoje é só. É isso. Até mais. Abraço.